Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Jaqueline e eu vim aqui para falar um pouco da atividade dessa semana. No capítulo 2, a gente aprendeu sobre as diversas artes, os pontos e as linhas, né? Aí eu sugeri que vocês realizassem a leitura e a atividade da página 29. A atividade da página 29 sugere uma mandala, né? Mais uma mandala feita de argila. E esse tipo de mandala nós vamos fazer sim quando voltarmos em aula presencial com aquele material que eu pedi da cola Durepox. Lembra que é uma massinha que vocês levaram? Então na volta nós faremos a atividade conforme pede no livro. Por hora nós vamos substituir pela mandala no papel, pela mandala em desenho, ok? Só para ficar claro, a mandala é uma palavra que vem do sânscrito e significa círculo, tá? A mandala é um diagrama formado por formas geométricas que se fundem, que se misturam. As primeiras mandalas da história surgiram lá no Tibete no século VIII e eram usadas como instrumentos de meditação. Hoje em dia, as mandalas também são usadas como objetos de decoração, tá? Então, baseado na origem da mandala, na história, eu coloquei aqui um adendo, né? De um pequeno texto que fala sobre a mandala, o significado dela, a origem, né? Tem aí um exemplo. Depois nós vamos falar da mandala para os povos americanos, né? Que é conhecida até como aquele filtro dos sonhos, né? Que muitos de vocês conhecem ou até têm, né? Nós vamos falar sobre a mandala no cristianismo, no caso aqui nós vamos falar das rosáceas, né? Que são do período gótico da Idade Média e eram colocadas logo acima da porta, né? Da entrada e tinham a função, além de decoração, para iluminação, tá? Nós vamos falar também sobre a mandala na educação, que são os recursos que a gente pode utilizar didaticamente, né, no ensino do ponto, da linha, das formas geométricas, das cores, né? Enfim, de vários tipos de conteúdo numa única atividade. Para confeccionar a nossa mandala, vocês vão precisar de uma folha A4, a que vocês tiverem em casa, tá? Pode ser o sulfite, pode ser o canson, pode ser qualquer outra folha. Se não tiver A4, faça com o tamanho da folha que você tiver, certo? Você vai precisar de lápis de cor, canetinha, também é um material que você tem. Se você tiver tinta, quiser fazer com tinta, fique à vontade, tá? Coloquei aqui alguns modelos para vocês seguirem, tá? Não é para copiar, tá? Você pode até fazer uma mistura, pegar um pouquinho de um pouquinho da outra, mas o que eu quero mesmo é a sua criatividade, tá? Quero dar umas dicas. Para fazer o círculo da mandala, usem o compasso. Não tem o compasso? Pega um prato, tá? Pega um prato raso, circula, pronto, você já tem a base da sua mandala. Outra coisa muito importante é o eixo central, que é o ponto. Se você prestar atenção, todas elas têm um ponto bem no meio. Isso é o que a gente chama de eixo central, tá? Não importa o tamanho, mas ele precisa existir. A partir daí, para dar tudo certo, tenta fazer simetricamente, ó, o que tem de um lado tem do outro, certo? Até você finalizar o seu desenho, tá? Então, olha, o que tem de um lado tem do outro, ó, aqui também, olha, aqui, tá? Lembra disso e vai finalizando o desenho da sua mandala. Nós não vamos seguir regras de cores, use a sua criatividade, tá? Você é livre para se expressar, tá bom? Um bom trabalho, olha aí, tem alguns outros modelinhos, tá? Um bom trabalho, tô morrendo de saudade de vocês, fiquem com Deus, se cuidem. Beijo!